Fala galera, antes de começar esse episódio, eu queria dizer que nós tivemos um problema no áudio do pastor Renato. Então, pedimos já desculpas desde já e que você possa curtir esse episódio. Não ligue muito, tentamos fazer o possível para deixar o áudio o melhor possível, o mais perfeito possível. Pedimos perdão novamente por isso. Por isso, eu queria que vocês pudessem curtir esse episódio. O áudio a gente conseguiu ajustar, dá para ouvir o pastor. Então, não ligue se às vezes dá uma estourada aí que nós tivemos que aumentar um pouco o volume dele. Perdão também pelo atraso do episódio. O mês de janeiro foi corrido para todos do Pod Silva, não só do Pod Silva, mas da nossa igreja também. E esse episódio, por mais que não seja na época do Natal, tem muita coisa falada aqui que serve muito para nossa vida, no nosso dia a dia. Eu espero que vocês possam curtir esse episódio de todo o coração. Deus abençoe. Em nome do Pod Silva, perdão. Fique com o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso especial de Natal barra um ano. Então a gente vai fazer esse especial aí com 2 episódios juntos. E hoje a gente tá num lugar bem diferente. Como vocês podem ver, a gente saiu lá da secretaria. A gente tá fazendo ao vivo aqui, né? O nosso podcast. A gente vai procurar fazer isso ano que vem também. É um pensamento novo pra gente. Mas para dar oportunidade também para quem não gosta de ficar ouvindo, vir aqui no ao vivo e ter a oportunidade de participar junto com a gente. E hoje, como é perguntas de Natal e tudo mais relacionado ao Natal que está chegando aí, a gente chamou o nosso queridíssimo pastor Renato para estar aqui com a gente. Pastor, muito obrigado por ter aceitado essa de supetão, né, pastor? Entre aspas. Eu agradeço a oportunidade, agradeço, né, a confiança de sempre, o cuidado de vocês, o carinho. Deus continue abençoando muito toda a equipe, né, do Pod Silva. Amém. Em nome de Jesus, vocês possam continuar levando esse ministério à frente, levando o evangelho, né, conversando sobre coisas pertinentes ao nosso dia a dia. E com certeza o Natal, né? Agora, se você já está saindo na rua, se você já foi no shopping center, em algum lugar, você já viu decoração de Natal, bolinha, Papai Noel, Sim, já começaram, né, as comemorações. Nem passou o feriado, definido direito, já estava vendo decoração de Natal. Então, sim. já estamos começando quase tempo aquela musiquinha já. O Paládio o Paládio tá muito bonito. Pra quem não foi no Paládio ainda, passa lá, tá muito bonito. Eu passei esses dias lá. Já voltou já o Natal. Aham, Curitiba. isso, Graças às luzes, como foi o ano passado. exato. E na minha frente aqui, a gente tá com um rapaz que não apareceu ainda nos nossos episódios e vai aparecer hoje. Ele que tá andando com a gente, ele fica geralmente por trás das câmeras, né, Eric? Ele monta tudo o estúdio pra gente. Então, todos os episódios que vocês viram, foi o Eric que montou o estúdio. E ele tá aqui com a gente, Eric. Seja muito bem-vindo. Agora nas câmeras, em frente às câmeras, né? Finalmente, né? É. Obrigado, obrigado, Luquinhas. Obrigado, pessoal. Primeira vez aqui no Pod Silva. Uma honra poder, pela primeira vez, ver os frutos do trabalho, de Isso. muito esforço vindo de todos aqui. E para que hoje o episódio tenha uma temática muito boa, que é Natal, né? Natal é uma época maravilhosa, que foi o nascimento virginal de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E para quem tá mais antenado, a Projeto Sola já lançou um novo álbum referente ao Advento Tour, e uma das músicas do álbum é Dádiva, que conta sobre o nascimento de Jesus, sobre Mateus, sobre todos os evangelhos. E isso é muito bonito, pois o Natal tem um significado importantíssimo. É isso aí. Esse é o Eric, gente. Ele é crente mesmo, gente. Pode ver que ele é crente. Às vezes eu fico falando, pô, o Eric é mais crente que eu. Muitas das vezes eu tenho essa certeza no meu coração, porque o rapaz sabe muito de Bíblia. E do meu lado, novamente, é o mano Felpas, Felipe. Grande Felipada. E aí, galera, beleza? Beleza. Tô aqui de novo, segunda vez aqui na frente das câmeras. Costumo ficar atrás também das câmeras. E nem sei mais o que dizer, o Eric já fez introdução por mim e por ele. Que isso. Falou tudo já.
Homem de Mas vai ser Deus. benção. Vai ser benção esse episódio. Falar sobre Natal é sempre muito bom. Sempre uma época boa pra todo mundo, né? Todo mundo se sente mais próximo da família, se sente mais acolhido no Natal, sente que tudo tá mais. Tudo fica mais leve no Natal. Pelo Sim, menos eu sinto isso, não sei se com Com vocês certeza. certeza. também. Com certeza. E, gente, como vocês podem ver, a gente tá com uma câmera só. Como a gente veio fazer esse especial, a gente queria deixar o público também ver a gente. A gente tem aqui a nossa galera da nossa igreja aqui com a gente. Então, se você quer assistir os episódios do podcast, fica ligado aí no nossos Instagram. Não só do podcast, mas da UMP também. E siga a gente lá, né, Heavy? Por favor, né? Não custa nada, Não né? custa nada seguir. Se inscreve no canal, aperta o sininho, dá like. Metralha o like. Metralha. Ajuda aí, por favor. Os meninos estão se esforçando aí, você tem que dar uma ajuda também, né? É isso aí. Você tá fazendo nada agora, além de escutar, então só aperta nos coraçãozinhos, pelo menos. Sim. E eu quero dar um beijo especial para nossa SAF, que eu me surpreendi que as mulheres escutam nosso podcast, cara. Escuta, cara, que legal, beijo demais. E é muito bom ouvir isso. E você também, que é membro da Silva Jardim, o PH, a galera do PH, da UPA também. A galera que não tá em nenhum, só é membro da igreja também, agradecer. Que é muito legal pra gente do podcast estar ouvindo que tem gente da nossa igreja escutando. E o objetivo é esse, a gente trazer gente, conversas pertinentes pro nosso meio e de pessoas da nossa igreja. Então fiquem esperando aí, ano que vem. Pode ser que um de nós entre em contato com você e fale, ó, você vai participar do podcast. A gente quer você lá. Então, não se assuste, tá bom? Vamos começar esse episódio com, acho que o básico do que a gente pode perguntar, né, Heavy, sobre o Natal. Porque é uma história que não vem do nascimento de Cristo. Ele é bem anteriormente, né? A gente vai ver que todo o sacrifício, todo o plano de Deus já é desde o início, né, dos tempos. Então, como que o povo hebreu da época, né, os judeus, estavam naquele tempo? Porque às vezes eu me pego nessa pergunta, porque tava uma loucura, né, quando a gente vai pro evangelho. Mas eles esperavam o Messias, né? Com certeza, né? Então, o Messias, ele é anunciado já no momento da queda. Gênesis 3,15, ele aponta para o descendente que pisaria na cabeça da serpente, né? Nós chamamos na teologia de proto-evangelho. E durante todo o tempo da história do povo de Deus, era esperado, aguardado o Messias. E durante esse trajeto do povo, durante a história do povo de Israel, houve muitas profecias que se levantaram a respeito do Messias. E é interessante porque Jesus ele conseguiu cumprir todas essas profecias. E eles não viviam num tempo diferente do nosso. Hoje, muitas pessoas não se importam mais se Jesus vai vir ou não, se Jesus vai voltar ou não. Muitos duvidam. Não, isso daí é uma história que aquele povo lá conta. E eu acredito que não era diferente o momento do nascimento de Jesus dos dias de hoje. Um povo já desacreditado, um povo cansado, um povo cativo pelo poder político, pelo domínio, né, que o povo estava sofrendo na época, nas várias invasões que aconteceram lá em Israel. E tudo que estava acontecendo lá não é diferente do tempo de hoje, onde nós vemos pessoas que fazem chacota, pessoas que duvidam que Jesus está em breve voltando. Então, quando Jesus chega, ele chega num tempo hostil, né? Nós chamamos de 400 anos de silêncio. E nesse tempo de 400 anos de silêncio não se levantou mais nenhum profeta. E ainda, então, quando tem algum profeta, era um homem de Deus, uma boca de Deus, falando e chamando a atenção do povo. Olha, o caminho está errado. Volta, para de fazer isso. Olha só o que você está fazendo. Olha onde isso vai dar. Você vai destruir o teu povo. Você vai destruir essa dependência que você deveria ter de Deus. Você vai sofrer consequências por não estar, né, servindo ao seu Deus. Com os profetas falando, eles já faziam muita coisa errada. Eu fico pensando nos 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou nenhum. E aí, então, chega o último profeta, João Batista, anunciando, né, clamando ao arrependimento. Então, se essa é a pregação do arrependimento, nós somos chamados a atenção que estava tudo muito ruim
o povo já estava já desanimado, cansado, oprimido, e é o mesmo momento que nós vemos hoje. Então eu olho para a sociedade hoje, eu olho para os relatos, né, do tempo do nascimento de Jesus, eu consigo ver a mesma sociedade. Sociedade que vive sem propósito, que vive para si, né, o egocentrismo, né, o antropocentrismo. Não, eu entendo isso. Uma sociedade que estava alheia, mas ainda viu remanescente fiel, mas ainda o povo de Deus estava esperando, aqueles que têm fé estavam aguardando, ansiando a chegada do Messias. Tanto que quando, eu não lembro o nome dele, ele pega Jesus no colo e fala assim, agora posso morrer, agora meus olhos viram. Ele estava esperando, era a angústia dele, ó, vai vir o Messias, agora ele viu o Messias. Então vai. É o, é o pai de João Batista, não é? Agora depois de amanhã eu não lembro o nome dele, Também não lembro. isso aconteceu. Isso demonstra que alguém estava ansiando e que alguém então falou assim, "Ah, agora eu posso morrer já. O que eu precisava ver, eu já vi." Uhum. Então eu creio que esse ambiente hostil que havia na época, que é o mesmo de hoje, que é a mesma condição de sociedade totalmente corrompida pelo pecado. É quando a gente, que nem estava falando, a gente chega para os dias de hoje, acho que como jovem, né? O Eric é exemplo disso. Ele trabalha num meio onde tem muita zoação, né, Eric? O Eric trabalha numa empresa Pra caraca, de felizmente. bem puxado e a gente acaba se tornando, se vivenciando num lugar onde o mundo é muito presente, onde a gente acaba se, como posso dizer, deslizando, né? Aí ontem eu tava aqui na vigília, eu tava falando com o Gabi. A gente ficou lá em cima e a gente bateu um papo. Falei, cara, ontem foi o primeiro dia de todo o tempo que eu fiquei no meu trabalho que eu realmente vi pessoas tacando pedra em Jesus, porque eu sou cristão. Tipo, me tacando pedras e tacando pedras ao mesmo tempo em Jesus. E é muito triste isso. São pessoas que eu gosto, são pessoas que eu, pô, trabalho o dia inteiro e não aceitam a minha fé, né? Denigrem ela. E isso me deixou muito triste, muito mal, assim, naquele momento. E é muito o que você falou, a gente vive realmente igual o tempo que Jesus nasce, porque as pessoas ainda esperam alguma coisa acontecer, né? Que nem a gente tá vendo aí o Elon Musk, que a gente tava falando mais cedo, querendo ir para Marte, quer porque quer ir para Marte, e a galera quer sair do planeta, quer buscar vida fora, sendo que não, Jesus vai voltar e vai levar todo mundo. Bom, uma coisa interessante, falando, eu pensei agora, essa questão da tecnologia. Aham. A gente entende que Jesus veio nos tempos áureos, né? Porque quando o Império Romano ele domina, ele construía estradas para ligar as riquezas do povo dominado para Roma. Uhum. E é interessante porque Deus tinha um propósito até com isso, de usar a tecnologia da época, de correspondência, a tecnologia de estradas, e tudo que estava acontecendo, uma revolução até para muitas cidades que não tinha ligação nenhuma, que se tornavam rotas comerciais, que precisava escoar, tudo que era tirado, né, daquele lugar, ou entrava pelos portos, fazendo um caminho mais curto. E é interessante porque isso ajudou depois o evangelho a se encaminhar até os confins da terra. Então tinha muitas estradas por onde Jesus andou, tinha muitas estradas por onde os discípulos de Jesus andaram, tinha muitas estradas onde o povo de Deus conseguiu caminhar e ir quando começa a perseguição em Israel, a destruição da cidade, então eles são então totalmente dispersos. Então eles vão até os confins da terra. Uhum. E é interessante quando nós olhamos para o tempo de hoje, para o panorama que nós temos hoje, a tecnologia nos dá da mesma maneira que acontecia naquela época, nos dá hoje também a facilidade que nós temos hoje de anunciar o Evangelho de Jesus. Por exemplo, o canal que nós falamos hoje, né, as redes sociais, e isso popularizou a fala. Até um tempo atrás, alguns meios de comunicação detinham a fala e a opinião e a Uhum. notícia. Hoje não mais. E está até dando muitos conflitos por conta disso, porque Sim. hoje qualquer pessoa liga o celular e começa uma live. Sim. Você posta o que você dá na telha,
agora já não está mais tanto assim, algumas coisas já estão sendo cortadas, né? Mas é um meio de que a informação chega rápido ao outro lado. Você não precisa caminhar na estrada para chegar. Você manda daqui para o outro lado do mundo, uma notícia muito rápida, inclusive a notícia da salvação, inclusive a notícia que Jesus nasceu. Então é interessante ver como Deus age na história, como Deus preparou o tempo exato para Jesus chegar ao mundo e o tempo que nós vivemos hoje e a condição daquela época, a condição de hoje, Uhum. e a urgência da missão naquela época e a urgência da missão hoje, a Verdade. anunciação do verdadeiro Natal. Às vezes a gente tem uma ideia meio diferente desse senso de urgência, né? Parece que nas histórias da Bíblia, assim, na época, era algo mais constante, digamos assim, e parece que hoje tá mais parado, como se, como se, tipo, Deus tivesse dado uma pausa nos planos, assim, e meio que a história canônica é até onde termina a Bíblia, e daí vai voltar a história quando começar o Apocalipse, quando começar o fim dos tempos, né? A trombeta tocar. É, exatamente. Mas a única diferença é que lá atrás está registrado nas escrituras, né? Hoje em dia não, mas é o mesmo. Pode não ser o mesmo contexto, mas são as mesmas condições. As pessoas não mudaram. Tá do mesmo jeito, o mundo é a mesma coisa e nós só temos que continuar fiéis. Nesse ponto de vista, quando Jesus nasceu, Deus ele passou a somente se revelar para os que são dele, né? Para os seus filhos. E ele praticamente, como que eu posso falar? Ele deixou a humanidade ao léu, praticamente. Deixou as suas próprias cobiças, né? Como em Romanos fala. E, e esse senso de urgência, ele é muito importante, pois eh, sem a gente tem que ter essa urgência, pois se a gente não falar para toda criatura como Jesus manda, eh, a gente não vai conseguir cumprir aquilo que Deus pede. E nisso não fazemos a vontade do Pai. É interessante pensar, né? Não sei se bem ao léu é o caso, mas em entregue às concupiscências da carne, como a Bíblia diz, né? E, e é o tempo que Jesus chega é esse mesmo. As Uhum. pessoas presas numa religiosidade. As pessoas fazendo aquilo que sempre foi assim. Aham. Então, em 400 anos, eu imagino que as pessoas tinham uma conduta passada de pai para filho, como era na Uhum. época, né? Você trabalhava no ofício do seu pai. Aham. Então, era um negócio meio mecânico. E aí a tradição oral sendo passada e as Uhum. coisas acontecendo de forma que as pessoas ficaram amortecidas. Sim. Porque realmente sempre foi assim. E pegando o gancho no que o Felipe falou, é interessante, porque quando Jesus vem, as pessoas estavam nesse contexto. E é extraordinário, porque quando ele nasce e ele cresce e ele começa a ensinar, as pessoas ficam maravilhadas. Nossa, só pode ser um profeta que está falando. Essas palavras de vida aí é o do Messias, Sim. né? Então é interessante quando Deus intervém na história, quando Jesus nasce, no tempo perfeito, era para que a glória de Deus fosse exaltada, Sim. né? Então nós olhamos uma sociedade que precisava de Jesus naquele tempo, e nós olhamos hoje uma sociedade que precisa de Jesus no nosso tempo, Sim. né? E é ensinarmos o nascimento do menino Deus, do Salvador, né? Então o Natal é como um brilho especial, que como você também falou, meio que já está acostumado. Fica Natal, pisca-pisca, Exato. árvore enfeitada, é música da Simone, Aham. é aquilo que sempre acontece, né? Todo ano é uma coisa assim, né? Uma vez eu ouvi uma entrevista, né? E aí a repórter perguntou assim essas entrevistas de rua, né? Ela falou assim, o que que é o Natal para você? Daí a pessoa respondeu assim, Natal para mim é o espírito positivo do Natal. Aí eu fiquei pensando, o espírito positivo do Natal, pra mim, não faz sentido nenhum, mas demonstra uma sociedade totalmente perdida.
que o Natal é o nascimento do menino Deus, é o nascimento do Messias, do Salvador, daquele que era aguardado, daquele que era esperado desde Gênesis anunciado. É o nascimento do Salvador. E o pecado, ele corrompe tanto a sociedade que a pessoa não consegue falar, não, é o nascimento, pelo menos fala assim, o nascimento de Jesus. O que é Natal? Nascimento. Não consegue falar isso. Natal é luz, Natal é energia, Natal é uma magia, Uhum. Natal é um tempo, Natal fala de tudo, Menos Jesus. menos do verdadeiro sentido do Natal. Nós cantamos aquela musiquinha, né? Eu Uhum. sei o sentido do Natal. Né? E aí, e algumas vezes, o cristão acaba caindo nessa armadilha também. Estar acostumado com o Natal de pisca-pisca, Natal de Uhum. bolinha vermelha, amarela, transparente, pendurada na árvore do Natal, uma guirlanda bonita pendurada na porta, e esquece, ou esquece de anunciar o verdadeiro Natal, Aham. o nascimento do Salvador. E isso é principalmente desde pequeno, né, que as pessoas são levadas a crer isso, né? A pessoa cresce desde o começo da vida achando que o Natal é só tempo de ganhar presente, é só um feriado qualquer de fim de ano, né? E daí nada mais tira da cabeça dela quando ela tá adulta que tem o real significado, né? Exato. De final de ano, esse dia de ganhar presente. Sim, e Exato. tipo, quando a gente vai pegar a história do Natal, né, por que que entra o Papai Noel, essas coisas, a gente vê que a própria Igreja Católica teve que usar seus trâmites, né, naquela época, acho que não é 1400 ali, Santa Claus, Santa Claus, Natal aham, refrigerante também, que isso, Deus já mudou a cor e tudo mais, né? aham, Isso é interessante, o quanto que a cultura, né, a religiosidade, o quanto que até mesmo a questão, né, capital sim, da coisa, né? O Natal, se eu não me engano, eu não sei se é ele que é o primeiro, se é o Dia das Mães que é o primeiro, né, nas vendas. Então, para muitos, o Natal é um dia de ganhar dinheiro. sim, Natal virou uma festa comercial, né, praticamente. É o exatamente, que gera muito lucro para as É o indústrias. comércio, né? Então é um tempo de recuperar talvez um ano difícil de vendas, né? Uhum. E acaba se perdendo o foco de novo, né? Então essa dificuldade que a cultura impõe, né, de explicar o verdadeiro sentido, de se alegrar pelo verdadeiro sentido. Eu aprendi no seminário. Quando Satanás ele não consegue negar uma verdade absoluta, como a do Evangelho, por exemplo, ele coloca mais alguma coisa. uhum, E então não se nega o Natal, mas coloca-se várias coisas. E aí quebra o verdadeiro Natal. Vai se sim, desvirtuando daí, né? Desvirtua aquilo que realmente é o nascimento do menino Deus, do Salvador, do Messias, do Cordeiro Santo, né? A provisão de Deus, o Verbo encarnado. sim, Vai fazendo igual o Felipe falou, né? Que é uma festa qualquer. Você vai colocando tantas coisas que aquilo ali chega a ficar saturado e você só falar mais um dia pra eu faltar, pra eu ficar de boa em casa. Isso é verdade. Quando uma coisa ela é muitas coisas, ela acaba não sendo nada. Ela Uhum. acaba perdendo a definição. Não, e você vê que a nível ideológico, assim, das pessoas sobre o Natal, você vê que é de fato uma verdade desvirtuada. Porque se você pegar, perguntar para uma pessoa comum o que ela vê no Natal, e também até o que a gente vê em propagandas às vezes, é a família junta. Tipo, querendo ou não, é uma coisa boa. aham, As pessoas falam um tempo de estar junto com a família, um tempo de amor, de carinho, cuidado. De E são comida, coisas, presente. comida, exato. E são coisas que contém no Evangelho. São coisas que o Evangelho prega, são coisas que Jesus prega, né? Sobre uhum, família, sobre cuidado, sobre amor. Só que, como você disse, é desvirtuado. Eles retiraram a peça central, né? O centro do Natal, né? O Uhum. nascimento foi deixado de lado. sim. Isso é preocupante porque eu vi um vídeo ontem sobre isso. É, tipo, lá nos Estados Unidos eles saem do Halloween e eles mudam pro Natal, né? É uma chave liga e desliga. Daí eu vi dois vídeos. Um vídeo da menina, tipo, tirando todas as coisas de Halloween, brincando com o namorado, assim.
que agora é o meu momento, agora é minha hora. Ela vai no mercado, compra um monte de coisa e tal. E eu acho muito legal esse tipo de decoração e tal. Acho que é massa decorar. Só que daí no vídeo de baixo eu vejo uma árvore de Natal e atrás a cruz. O vídeo é só uma música tocando de fundo. E isso, tipo, uma árvore de Natal na frente e a cruz atrás. Só que a cruz como sombra. Então, é muito isso hoje, né? A galera tá tão envolvente na cultura, a galera tá tão envolvente no, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso deixar minha casa bonita, eu preciso fazer tal coisa. E aí a vida espiritual tá detonada, tipo, a pessoa não tem mais contato com Cristo, não vê Jesus na sua vida diária. E, pô, o Salvador nasceu, né? Tem uma máxima, né? O aniversariante não é convidado para festa. Exato. Uhum. Tipo, eu acho que nem o Natal que a gente passou ano passado, a gente passou na igreja. Pra mim foi muito legal esse Natal que a gente fez. Acho que até a gente deveria repetir para as pessoas que não conseguem, né? E para as famílias e tal. E o Jefferson, quando ele levantou, ele falou: Ó, isso aqui é uma coisa que eu vivi lá atrás, na minha igreja, lá na minha cidade, que eu esqueci a cidade do Jefferson agora. Lá na minha cidade, que é Natal, Ano Novo, a gente se reunia com a galera da igreja, a família da igreja, para comemorar. E realmente se abster do mundo. Porque eu sei, o mundo, nas festas de Natal do mundo hoje, você vai ver funk, mas você vai ver músicas internacionais ali que não remete a Cristo, não vai ter oração. O prato principal é o peru, né? Mas não é Chesterzão. um chesterzão. E que nem o pastor falou, Jesus tá do lado de fora, olhando da janela ali. E ele deve estar pensando, né? Eu fico imaginando isso, né? Perdoa, pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu morri por eles. Eu morri por eles, né? Por alguns deles. Por alguns, exato. Essa questão do Natal e de muitas festas, né? Você pode pegar e puxar um ponto ali que o pastor falou, né? De Satanás tirar o foco principal. Vou pegar um exemplo como a Páscoa. A Páscoa, se você mandar na letra para alguém, o que que é Páscoa? O que que a pessoa vai pensar? Chocolate, doce. E normalmente infelizmente é isso, né? Porque as indústrias se aproveitam disso, a nossa cultura que é consumista, e tá bem explícito isso, porque, pô, você pega um celular hoje, compra, passou um ano, você já quer outro. Você comprou um tênis, rasgou o tênis, pô, quero outro. Não é assim, pô, mas a cultura induz a isso. Você anda com tênis rasgado, então? Não, né? Graças a Pode Deus, ser. não, né? Eu até olhei pra. Tem que dar uma olhada aqui. Ué, ô Adalize, qual que é a situação do teu filho aí? Mas e infelizmente é desvirtuado, né? A Páscoa, a questão do próprio Natal, os dias do Natal, os dias da Páscoa. Aqui na igreja a gente faz uma coisa muito boa que é comemorar tanto a Páscoa quanto o Natal nos seus dias respectivos. Vou usar o exemplo da Páscoa agora. É sexta-feira, né, pastor? Na sexta-feira é o dia da Paixão, daí sábado eu esqueci agora. Domingo e domingo é o culto da ressurreição. Começa na quinta, que é Começa a quinta, quinta-feira né? de Ramos, né? Vigília de oração Culto das 7 palavras da cruz. Aham. Aí jejum e oração no sábado da manhã. E domingo. e domingo é o culto da ressurreição. Sendo preparado, é legal, né? Essa preparação até o domingo da crucificação. E por isso que eu falo, se você que ainda não é crente está começando a trilhar o caminho do evangelho, procure uma igreja que foque na palavra, procure uma igreja que te induza a isso. Porque se você for numa igreja que não comemora, que não festeja datas tão especiais quanto essas, que não te fala, ó, Jesus morreu na cruz, por isso e por isso, cara,
Mete o pé daí, que aí é cilada, É bicho. cilada, né? Isso mesmo, é verdade. Falando na grande verdade, né? É você levantar os memoriais, Uhum. né? E saber a função de cada um deles. Né? Por exemplo, quando o povo sai do Egito, o Senhor levanta memoriais. Uhum. Quando até mesmo antes, lá, quando os patriarcas estavam se movimentando e acontecia alguma teofania, alguma coisa importante, né, levantava-se memoriais, empilhava-se algumas pedras lá. Sim. Né? E aí, então, quando nós celebramos o Natal, apesar de nós sabermos que Jesus não morreu, ou melhor, que Jesus não nasceu, né, no dia 25 de dezembro, isso não é nenhum problema para nós. Não. Né? É somente um dia que nós celebramos o nascimento. Sim. Uhum. Né? A Páscoa é uma data mais travada, então a gente consegue, tem toda uma conta muito difícil de fazer lá que eu não lembro, Sim. né? Mas a gente consegue ter um pouco mais marcada. Mas o memorial é lembrado que da intervenção de Deus na história do seu povo. Né? Quando o Messias ele chega ao mundo, quando nasce o Salvador. Né? É a mensagem do Natal. Uhum. Né? Como a gente conversou aqui, algumas vezes nós nos preparamos tantos e nos gloriamos tantos e ficamos tipo Marta e Maria. Uma prestando atenção e adorando e servindo e ouvindo, buscando Jesus, e a outra tentando fazer tudo dar certo. E vai brigar, e não, você vai me ajudar, tem que limpar, tem que arrumar, tem que fazer, tem que acontecer. Exato. E é o que acontece muitas vezes, uma ceia muito trabalhada, muito bonita, muito gostosa, e todo mundo correndo e fazendo coisas, e o principal não é celebrado. Enquanto uma só via, a outra lavava os pés, né? Com os próprios cabelos. Então, assim, é um tempo diferente que a gente vive, mas ao mesmo tempo muito semelhante aos tempos Sim. onde Jesus chegou, né? Que foi ali a base da pergunta, né? É, Uhum. exatamente. É, uma outra questão, que eu acho que é muito massa a gente falar, é como a gente vai conseguir, como que a gente consegue manter Cristo nesse centro de vida. Como o Eric falou, tem muita gente que está no início da caminhada cristã. E não só pessoas que estão no início, às vezes se reencontrou de novo com Jesus, está caminhando a passos lentos, né? Viveu na igreja e está tentando reconstruir a casa agora na rocha, né? Uhum. Então, como continuar construindo essa casa na rocha? Como você falou, o diabo ele vai colocando peças, ele vai colocando ídolos na nossa vida também, e a gente também vai dando corda para ele. Então, como que a gente coloca e às vezes realmente se centra nisso? É uma pergunta muito interessante, porque o João Calvino fala, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, o tempo todo, o homem tenta colocar alguma coisa na frente de Deus. Né? Algumas vezes nós pensamos que a idolatria ela é quando nós adoramos um santo, adoramos um Deus, uma imagem, uma coisa palpável, e nós esquecemos que tudo que está na frente de Deus, tudo que toma a centralidade da nossa vida, ela é idolatria. Por exemplo, quando nós temos aqui, como nós tivemos alguns dias já, batismo em massa, assim, uma galera começou a crer em Jesus, o evangelho fez efeito na vida delas, e então agora são batizados, mostrando de maneira externa aquilo que o Senhor fez internamente, no seu coração, na sua alma, o resgate, né, a salvação. A minha oração é sempre pela misericórdia do Senhor na vida daqueles que estão começando uma caminhada cristã. Porque é justamente isso. Né? O difícil não é professar, embora seja uma tarefa muito complicada de se fazer, por Aham. conta do pecado, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mas o mais difícil é a vida de santidade, o processo de santificação durante toda a vida do crente. Né? Então, nós lembrarmos do verdadeiro Natal, e nós lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus o tempo todo, não é algo fácil, não é algo natural. Na verdade, é antinatural, porque o tempo todo a carne está militando contra o espírito. E nessa luta, geralmente, a carne ganha, quando não se está totalmente buscando o Senhor, totalmente voltado para Deus, buscando as coisas do espírito. Pensando nisso,
O grande risco que nós temos é de começar bem e se perder no meio do caminho. Aham. Então começa bem e aí vai entrando na cultura, vai entrando na religiosidade, vai entrando no 400 anos de silêncio. E aí sempre foi assim, né? Então o exercício todas as vezes que nós celebramos o Natal, é celebrarmos o nascimento do nosso Salvador. Sim. Quando nós celebramos, por exemplo, a Santa Ceia, nós temos uma alegria que os pagãos não têm. Nós celebra a Páscoa uma vez e acabou, só tem tempo. Nós celebramos a Páscoa todos os meses. Sim. E para celebrar a Páscoa, nós celebramos o nascimento. Porque quando o Senhor intervém na história e coloca no cosmos o seu filho. Exatamente. Jesus, 100% Deus, 100% homem, chegou. E quando nós vivemos para a glória dele, entendendo e lembrando do nosso propósito, da missão, lembrando do nascimento, lembrando da vida, morte e ressurreição, quando nós voltamos, vivemos uma vida de espiritualidade, buscando no Senhor, oração, leitura bíblica, buscando, se envolvendo, é um pouco mais fácil. Pouco mais fácil, mas ainda assim muito difícil de se manter nessa trajetória, né, de Cristo como centro das nossas vidas. Cristo como centro da história. Algumas vezes nós temos Jesus como aquele que nasceu e morreu lá atrás e vai voltar um dia. E desassocia ele da história hoje. Sim. Século XXI, 2024. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi só um profeta, né? E que ele não é o Messias, que ele só foi mais uma adição que a palavra quis deixar. Só um bom conselho, né? Então tem muitas loucuras. E nós celebramos um Deus vivo, um Deus que intervém na história, um Deus que resgata os seus, né? É a grande alegria. Tá. A gente chegou com uma pizza aqui, gente. A gente vai dar uma pausa, Vou fazer um corte. vamos fazer um corte. É o corte. Nós já voltamos com mais. Então, gente, voltamos jantados, né? Depois. Depois de comer uma pizza. Tamo aí. Então, a gente tava falando um pouco sobre essa parte de como manter Cristo no centro das nossas vidas. O senhor já acabou de nos falar um pouco sobre isso. Então, a gente vai já indo pro final, pra gente não se alongar muito, porque vão ser 2 episódios juntos. Queria saber, de qual que é a maneira, né, da mensagem da paz, a esperança do Natal, pode nos enfrentar, né, com Cristo, todos os desafios que a gente tem hoje no mundo. Essa mensagem que o Natal nos traz, porque não foi fácil a vinda de Jesus, por toda a história que passou ali, né, de quererem, mesma história de Moisés, matando os homens, os meninos, e também a vida dele inteira não foi de fácil também. Então, É interessante isso, né? Jerusalém, Jesus, quando está entrando, né? Para falar do Natal, a gente precisa falar da morte dele e ressurreição, né? Então, quando ele está entrando em Jerusalém, ele chora, né? E a fala dele é Jerusalém, Jerusalém, né? Cidade que mata o profeta, e chora copiosamente, né? E é interessante isso, porque a mesma Jerusalém que perseguia os profetas é o mundo que nós temos hoje. Então, não é uma coisa que ficou lá atrás e acabou. Os profetas são perseguidos. Hoje, os profetas que nós temos, nós cremos, são aqueles que falam da parte de Deus. Profecias são aquelas ditas a partir da palavra de Deus, né? Da verdade de Deus. E a cultura que está no mundo que já é no maligno, ela vai perseguir os profetas. Então, todo aquele que se levanta para testemunhar, para falar da parte de Jesus, automaticamente ele será perseguido. Quando nós olhamos para o Natal, a paz que vem de encontro ao nosso coração é aquela da providência de Deus. Aquela do sustento, do cuidado, do amparo. É aquela que vem, aquela certeza que nós não estamos soltos neste mundo. E uma coisa que mexe muito comigo é a questão da promessa. A promessa do nascimento do Messias. A promessa feita lá em Gênesis, que é cumprida somente muito tempo depois, não com a velocidade que era esperado.
não com a velocidade também que os discípulos de Jesus esperaram a volta dele, a segunda vinda. Ele diz que vai preparar lugar e que vai voltar para buscar ela. Então eles entendem, não, vamos ficar aqui, vamos viver, vamos aproveitar, e Jesus já está voltando. E o projeto do Senhor era muito maior, o tempo dele é muito maior, o tempo dele é do jeito dele. E então os discípulos passam por tribulações, por dificuldades, são dispersos para que o evangelho fosse pregado. E o evangelho sendo pregado com base na certeza da esperança, nas promessas do Senhor. Nós olhamos para o Antigo Testamento e está cheio de profecia. Então, o Novo Testamento ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, o Senhor prometeu e ele cumpriu. Ele prometeu e cumpriu a vinda do seu filho. Ele prometeu que ele morreria e então ele morre e ressuscita para que nós pudéssemos ter vida. Eu acredito que o Natal é um tempo da esperança da provisão do Senhor, do cumprimento das promessas feitas e cumpridas pelo nosso Deus. Apesar que possa parecer que demora. E isso se reflete diretamente na nossa vida. Quantas coisas a gente pensa, não, isso aqui Deus vai resolver rapidão. Não, isso aqui vai acontecer, nossa, já, nossa, isso já vai dar certo. E ó, demora, não é no nosso tempo. Sim. É no tempo perfeito do Senhor. Às vezes a gente até esquece, né? Muitas vezes, você já nem liga, era uma coisa que trazia muita ansiedade no seu coração. Aí você fala assim, pra mim, E o legal disso é você ver como tudo se encaixou, né? Você vê daí o panorama total, vamos dizer assim. Você vê, entende por que que Deus resolveu esperar fazer isso agora, para isso se cumprir e não antes. Tem coisas que realmente a gente não consegue entender. Tem coisas que talvez vão ser reveladas lá no alto. Tem coisas que talvez a gente nunca realmente saiba, né? Mas Sim. a gente percebe isso em algumas coisas da vida. a única certeza que nós temos é que todas as coisas são para a glória de Deus. Então Jesus veio ao mundo para a glória de Deus ser manifesta. Ele ensinou para que a glória de Deus fosse manifesta pelos ensinamentos. Ele morreu para que a glória de Deus fosse exaltada, para que o sacrifício fosse totalmente aceito, para a glória do Senhor. Ele ficasse satisfeito com o sacrifício do Filho. Então, quando nós olhamos isso e aplicamos na nossa vida, tira esse senso de urgência que a gente possa ter. Sim. Apesar de a gente querer muito, que tudo se resolva muito rápido, da nossa maneira, mas é no tempo do Senhor. Só de silêncio foram 400 anos. Só de silêncio. Fora o tempo dos patriarcas. Imagina desde Gênesis até o Novo Testamento. Aí que eu tava chegando. Tempo dos patriarcas, tempo dos reis, depois deles, né? E antes até mesmo dos patriarcas, época do dilúvio, antes ainda, a época do Éden, quando eles se perceberam que estavam nus, Sim. fogem da presença do Senhor, e o Senhor chega lá perguntando o que eles fizeram e chega com a providência. E foi lá que foi feita a promessa, né? Lá, O descendente, Gênesis 3:15. descendente esmagará a cabeça da Isso serpente. para nós demorou muitos anos. Mas o Senhor não. O Senhor foi no tempo que as coisas deveriam acontecer. Então, quando a gente olha para o Natal, pelo menos para mim isso faz muito sentido, é aprender a confiar e esperar no meu Deus, Sim. na providência dele, no tempo dele, do jeito dele, nas condições dele. Jesus poderia ter vindo já no Gênesis 4? Podia? Poderia. Era da vontade de Deus? Não. A glória dele foi exaltada durante todo o decorrer da história, como ainda é nos dias de Até hoje. hoje. É muito massa. É isso, gente. Muito obrigado, pastor, por mais uma vez. Valeu, Heavy. É Valeu, sempre Heavy. Deve mais curta. é mais curta, né? Como é 2 episódios em um. Mas ano que vem teremos, né, Heavy? Com certeza. Então que vamos vem tem estar mais. esquemando. Tem muitas coisas. Tem O senhor é muito muitas. cotado, na verdade, Heavy, para o nosso podcast. O senhor sabe Aham. de Eu agradeço. conhecimento amplo. Sim. Deus Tem continue muito a agregar. abençoando você. Tamo junto. E vamos dar um corte aí rapidão, só pra gente colocar o resto do pessoal. O pastor vai sair, Falou, galera. vai lá cuidar da cachorrinha dele. Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado, Heavy, por nos mostrar o sentido do Natal, falar dessa data tão importante. E logo veremos o Senhor novamente aqui. Tamo junto.
Tamo junto, Com Eric. Jesus. Amém. Grande Amém. abraço.